Uma campanha da Justiça Eleitoral mobilizou jovens em todo o país para que eles tirem o título de eleitor. Para votar na eleição de outubro, é preciso emitir o documento até o dia 4 de maio. Há menos de 7 meses para as eleições deste ano, cerca de 850 mil documentos foram emitidos para jovens entre 15 e 18 anos. Apesar do aumento nestes últimos dias devido a uma mobilização realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, os números representam apenas 15% dos mais de 6 milhões de brasileiros nesta faixa etária, segundo o IBGE. O país e a sociedade não preparam os jovens, não tem programas de educação cívica na escola fundamental e no ensino médio, que, por exemplo, vincule e mostre para eles qual o papel na democracia dos poderes republicanos. O que faz o executivo? O que faz o legislativo? Qual o papel do judiciário? Qual a relação que existe entre esses poderes? E, principalmente, qual a relação desta vida política com os direitos dos mais jovens? O último balanço do Tribunal Superior Eleitoral informou que só no mês de março foram expedidos quase 100 mil novos títulos de eleitor. O menor nível de participação de adolescentes já registrado ocorreu nas eleições municipais de 2020. Apenas 992 mil jovens tinham o documento no dia da votação. É um reflexo da própria sociedade. Há um desânimo geral em relação à política, em as pessoas verem as suas demandas atendidas, e isso com certeza se reflete no jovem, porque essa educação política, esse exercício da cidadania, ele vem do ambiente familiar mesmo, né? Isso você já ouve dos seus pais, dos familiares, isso aos poucos você vai crescendo. Este cientista político observa com preocupação o movimento, apontando para a necessidade de uma renovação e mudança no sistema. José Álvaro Moisés afirma que o mundo da política está fechado para os jovens e para uma abertura seria necessário o envolvimento e estímulo do Estado para o maior envolvimento deles. Eu enfatizaria a conexão que existe entre o primeiro ponto, educação para a democracia, o segundo ponto, uma atmosfera, né, um ambiente que acolha os jovens para participar, e um terceiro ponto, que são as políticas, pelas quais eles podem se engajar, podem, de alguma maneira, também dar a sua contribuição. Algumas iniciativas tentam reverter este desinteresse dos jovens pela política. Agora, vamos conhecer uma escola estadual na Zona Sul de São Paulo que dedica tempo a informar e atrair esta parcela da sociedade à participação eleitoral. Na escola estadual Professor Alberto Salotti, o exercício da democracia é muito estimado, começando pela direção, que incentiva o Grêmio Estudantil a ajudar nas decisões internas e, no ano eleitoral, a atuar para que os colegas entendam a importância do voto. A intenção aqui é conscientizar os estudantes a protagonizarem os rumos do país, que eles entendam a força que têm e como são impactados pelos resultados nas urnas. Aproveitamos aí sendo um ano de eleição, né, para abordar esse tema. Levamos essa ideia para o Grêmio, que passou a desenvolver isso com os alunos, né. É uma felicidade muito grande ver os jovens aí discutindo a respeito da participação política deles. Historicamente, grandes transformações do nosso país contaram com a maciça participação dos jovens. Os cartazes são produzidos pelo Grêmio Estudantil e alunos do Centro de Línguas, destacando o valor do voto em diferentes idiomas. Por enquanto, a gente está definindo isso com cartazes aqui na escola, porque a gente não conseguiu pegar um público tão grande. Então, a gente está tentando conversar com o pessoal nas salas, definir que é muito importante você votar, é muito importante você tirar o seu título de eleitor. Hoje, querendo ou não, o Brasil é um país democrático em que todos nós deveríamos votar e ter consciência de quem deveríamos votar. Os pais, às vezes, não incentivam os filhos a tá tirando o título de eleitor, às vezes não conversa sobre política na casa deles. Na minha opinião, nós adolescentes temos que ter uma voz na sociedade. E a partir dos 16 anos, a gente tem essa chance de poder tirar o título. Mas como o voto aos 16 e 17 anos é facultativo, os jovens que decidiram não votar explicam o ponto de vista deles. Por que você decidiu ainda não tirar o seu título? Por falta de uma opinião própria. Eu não quero ser manipulada pela ideia dos outros, então eu estou esperando o momento certo, antes do dia 4 de maio,
para pensar melhor no que eu vou fazer. Caso eu não tenha uma ideia até lá, eu vou ficar sem o título. Eu decidi não tirar meu título de eleitor porque eu não tenho muita ideia do que eu posso votar, de como ajudar também. Também eu sou muito novo para isso, não tenho nem 17, 18 anos. Eu sei que ano que vem, quando eu fizer 18, já vai ser obrigatório tirar. Porém, eu não tiro ainda por conta que eu não vejo ninguém lá em cima sendo candidato que me represente, entendeu? E tirar o documento é bem fácil. Ele vai ter que anexar um documento de identidade com foto, vai ter que tirar uma selfie também com esse documento para provar que é ele mesmo e um comprovante de residência. Mas é um procedimento muito simples, principalmente para o jovem que é muito acostumado à internet.